A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que prazer, graças a Deus, nos encontrarmos mais um dia aqui no nosso canal Jornada da Leitura da Bíblia em um Ano, seguindo no nosso propósito de ler toda a Bíblia Sagrada no decorrer de 365 dias. Temos caminhado juntos já mais de 250 dias e louvamos a Deus porque temos estado aqui sustentados pela mão do Senhor, porque é o Senhor que tem nos guardado, é o Senhor que tem dado livramentos e oportunidade de estar diariamente aqui no nosso canal. Só temos a louvar e engrandecê-lo, bendizê-lo, porque Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória para sempre. Não há Deus como o nosso Deus, nem sequer existe Deus a não ser Ele, o único, verdadeiro, eterno, invisível e real. Glória ao seu nome santo para sempre. Nós estamos hoje dando continuidade à leitura do profeta Ezequiel e nos despedindo dele. Restam apenas 2 capítulos, então estaremos lendo hoje, para encerrar o livro do profeta Ezequiel, os capítulos 47 e 48. E amanhã, se assim Deus nos permitir, vamos estar iniciando mais um livro de um profeta que também leva o seu nome. Vamos então à nossa leitura de hoje e que o Senhor venha falar aos nossos corações, venha nos encher da sua graça e da sua maravilhosa presença. O gostoso de saber é que nós não estamos sós neste momento. O Espírito Santo do Senhor está junto conosco, porque Ele é o intérprete, Ele que nos dá discernimento da palavra do Senhor e que possamos ter ouvidos espirituais sensíveis ao que o Senhor quer falar conosco. Amém, meus irmãos? Então, com ela na mão, a nossa Bíblia Sagrada, vamos estar lendo os capítulos de Ezequiel e assim encerrando mais um livro para a glória de Deus. Capítulo 47. O homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía água que corria na direção do leste, pois o templo dava frente para esse lado. A água corria por baixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste. Um riacho saía do lado sul do portão. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali e a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida, ele mediu mais 500 metros e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros e a água chegou até a minha cintura. Finalmente, mediu mais 500 metros e o rio era tão fundo que não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Aí ele me disse: Homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para a margem. Quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores nos 2 lados. Então ele me disse: Esta água corre para o leste e desce até o rio Jordão e até o Mar Morto. Quando entra neste mar, ela faz com que a água salgada do mar vire água doce. Em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes. O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas e ele trará vida por onde passar. Desde a fonte de Gedi até a de Eglaim,
haverá pescadores na praia do mar, e ali eles estenderão as suas redes para secarem. Haverá ali muito peixe, muitas espécies de peixes, como no mar Mediterrâneo, mas nos brejos e nos charcos a água não ficará boa. Essa água servirá para a produção de sal. Nas duas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo. As suas folhas nunca murcharão e as árvores nunca deixarão de dar frutas. Darão frutas novas todos os meses, pois são regadas pelo rio que vem do templo. As frutas servirão de alimento e as folhas de remédio. O Senhor Deus disse: são estes os limites da terra que será dividida entre as 12 tribos, sendo que a tribo de José receberá 2 partes. Eu jurei aos antepassados de vocês que daria esta terra a eles para ser sua propriedade. Agora dividam entre vocês a terra em partes iguais. Ao norte, a fronteira vai para o leste do mar Mediterrâneo, até a cidade de Etlon, até a subida de Amate, até as cidades de Zedade, Berota e Sibraim, que ficam entre o território do reino de Damasco e do reino de Amate, e a cidade de Aticom, que está na fronteira do reino de Aurã. Ao norte, a fronteira vai para o leste do mar Mediterrâneo, até a cidade de Enom, ficando ao norte as regiões das fronteiras de Damasco e Amate. A leste, a fronteira vai para o sul, de um lugar entre o território de Damasco e o de Aurã, sendo que o rio Jordão forma a divisa entre a terra de Israel a oeste e Gileade a leste, até a cidade de Tamar, no Mar Morto. Ao sul, a fronteira vai na direção do sudoeste, de Tamar até o oásis de Cádiz Meribá, e daí na direção noroeste ao longo da divisa do Egito até o mar Mediterrâneo. A oeste, a divisa é formada pelo Mediterrâneo e vai para o norte até um lugar a oeste da subida de Amate. Dividam essa terra entre as suas tribos. Ela será de vocês como propriedade permanente. Quando vocês dividirem a terra, os estrangeiros que estiverem vivendo no meio de vocês e que tiverem tido filhos nascidos aqui, receberão também a parte deles. Eles serão tratados como cidadãos israelitas e tirarão sorte para receber a sua parte junto com as tribos de Israel. Cada estrangeiro que estiver morando em Israel receberá a sua parte junto com o povo da tribo, no meio da qual estiver vivendo. Eu, o Senhor Deus, falei. Capítulo 48. Ao norte, a fronteira vai para o leste do mar Mediterrâneo, até a cidade de Etlon, até a subida de Amate, até a cidade de Enom e até a divisa entre os reinos de Damasco e Amate. Cada tribo deverá receber terras que irão desde a fronteira do leste até o mar Mediterrâneo a oeste, na seguinte ordem do norte para o sul: Dan, Azer, Naphtali, Manassés, Efraim, Ruben e Judá. Ao lado do território de Judá ficará a terra para uso especial. De norte a sul terá 12,5 km de largura e de leste a oeste terá o mesmo comprimento dos territórios dados às tribos. O templo ficará nessa área.
No centro dessas terras haverá uma área dedicada ao Senhor com 12,5 km por 10. Os sacerdotes terão uma parte dessa terra sagrada. Nos lados norte e sul deverá medir 12,5 km e nos lados leste e oeste deverá medir 5. O templo do Senhor ficará no meio. Em área sagrada, essa área sagrada será para os sacerdotes descendentes de Zadok. Eles me serviram fielmente e não se juntaram com o resto dos israelitas para fazer o mal, como os outros membros da tribo de Levi fizeram. Por isso, eles terão uma área especial perto da área dos levitas e será a área mais santa de todas. Os levitas também terão uma área de terra que fará limite com a dos sacerdotes. Terá 12,5 km por 5. A terra dedicada ao Senhor é a melhor de todas, e nenhuma parte dela poderá ser vendida, nem trocada, nem transferida para ninguém. É santa e pertence a Deus. A área que sobrar de 12,5 km por 2,5 não é santa, mas será para uso geral do povo. Eles poderão morar ali e aproveitar a terra. A cidade ficará no centro e será quadrada, medindo 2.250 metros de cada lado. Em toda a volta da cidade, de cada lado, haverá um espaço livre de 125 metros de largura. A terra que sobrar depois de construída a cidade, nas terras ao lado da área sagrada, 5 quilômetros por 2,5 para o leste e 5 quilômetros por 2,5 para o oeste. Essa terra será usada pela gente que mora na cidade, para nela fazerem plantações. Quem trabalhar na cidade, seja de que tribo for, poderá cultivar essa terra. Assim a terra toda será quadrada, medindo 12,5 km de cada lado, e incluirá as terras ocupadas pela cidade. Depois, o que a área do templo, as terras dos sacerdotes e dos levitas e a terra para a cidade forem tiradas dessa porção de 12,5 km, toda a terra que sobrar dos dois lados, a leste e a oeste, será do rei. A leste, a terra do rei chegará até a fronteira leste e a oeste irá até o mar Mediterrâneo. Ao norte, o limite é o território da tribo de Judá e ao sul é o da tribo de Benjamim. Ao sul dessa porção especial, cada uma das outras tribos receberá uma porção de terra que irá da fronteira leste na direção oeste até o mar Mediterrâneo, na seguinte ordem, de norte a sul: Benjamim, Simeão, Issacar, Zebulon e Gade. Na parte sul do território da tribo de Gade, a fronteira irá na direção sudoeste, desde a cidade de Tamar até o oásis de Cádiz, e daí para o noroeste, seguindo a fronteira do Egito até o mar Mediterrâneo. O Senhor Deus disse: é assim que o país será dividido em partes, que serão das tribos de Israel e que passarão para os seus descendentes. Haverá 12 entradas na cidade de Jerusalém. Cada muralha medirá 2.250 metros e terá 3 portões, cada um com o nome de uma tribo. Os portões da muralha do norte
receberão os nomes de Ruben, Judá e Levi. Os da muralha do leste receberão os nomes de José, Benjamim e Dan. Os da muralha do sul receberão os nomes de Simeão, Issacar e Zebulon. E os da muralha do oeste receberão os nomes de Gade, Azer e Naphtali. O comprimento total da muralha em volta da cidade toda será de 9 quilômetros. O nome da cidade daqui em diante será: O Senhor está aqui. Aleluia, glória a Deus. Que maravilha! Que maravilha como se encerra o livro de Ezequiel. A promessa do Senhor de restauração da terra de Israel, da possessão ao seu povo, de retornar e dividir as terras entre as tribos e incluindo os estrangeiros que nasceram no meio do povo. Deus é maravilhoso através da restauração que Ele irá fazer. E quando o Senhor promete, Ele cumpre. E o Senhor encerra dizendo que o nome da cidade será: O Senhor está aqui, porque a cidade é do Senhor. A cidade está sendo reedificada, a posse está sendo devolvida, ou será devolvida ao povo de Israel pelo próprio Deus, e há de correr do rio, um rio grandioso, descendo do templo. E hoje, né, em nossos dias, temos o Espírito Santo correndo em nossas vidas como um rio, assim como o Senhor Jesus disse em sua palavra que aqueles que crescem nele, rios de água viva brotarão em seu ser. Aleluia! É termos o Espírito Santo em nós, é sermos, aleluia, cheios desta água que traz vida e vida com abundância, porque temos a fonte inesgotável que é o nosso Deus. Aleluia! Graças a Deus, aqui encerramos a leitura então do livro de Ezequiel, e amanhã, se assim Deus nos permitir, vamos estar lendo o livro de Daniel. Vamos estar dando início. Vamos deixar hoje concluir em 2 capítulos para começarmos juntos e lermos na sequência 3 capítulos iniciais de Daniel. Vamos então conhecer mais este profeta amanhã, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor para todos. Aquele abraço fraternal da irmã Daniele, e fiquem todos com Deus. Não esqueçam de deixar seus comentários. Pode colocar uma palavra, um pedido de oração, pode uma palavra de incentivo, ou mesmo um versículo que te chamou a atenção da leitura. Que Deus abençoe a sua vida, mas vamos participar, vamos interagir aqui, deixando os comentários, curtindo, dando seu like, para que mais vidas sejam alcançadas e sejam contagiadas com este desejo de ler a palavra do Senhor, fazer a palavra do Senhor esta companheira de jornada, esta jornada que não tem fim, porque é uma jornada eterna, onde estamos passeando pela palavra de Deus, conhecendo a cada dia a vontade do Senhor, e precisamos estar sempre renovando o nosso compromisso com o Senhor a cada dia. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.